Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula da jornada previdenciária, onde agora a gente vai falar sobre os dependentes da Seguridade Social. É muito importante esse estudo de dependentes porque você vai levá-los para o resto do curso agora, desde quando você começa a entender até lá na frente, beleza? Então, até o último tópico de previdenciário você vai utilizar essa aula. Então, essa aula é bastante importante, então presta bastante atenção, porque senão você vai precisar lá na frente voltar novamente. Tranquilo? Vamos lá, vamos para a nossa lousa então, para a gente já falar dos beneficiários da Previdência Social. Deixa eu passar aqui, vamos para a nossa lousa. Pronto, olha só o que a gente vai ter aqui, ó. Pera aí, deixa eu apagar isso aqui. Rapidão. Pronto, ó. Vamos falar dos beneficiários primeiramente. Olha, beneficiários são os dois, tá? Beneficiários são tanto os dependentes quanto os segurados. Beneficiários. Beleza? Então, toda vez que a prova usar esse termo beneficiários da Previdência Social, você entenda que ele está se referindo a quem? Ele está se referindo aos segurados, mas ele também está se referindo aos seus dependentes. Beleza? Então, aos segurados e está se referindo aos dependentes. Tranquilo? Vamos lá. Agora, quem são os segurados da Previdência Social? Nós temos o segurado empregado. Nós temos o trabalhador avulso. Trabalhador avulso. Nós temos o doméstico. Nós temos o contribuinte individual, o segurado facultativo. E temos o segurado especial. Beleza? Pronto, ó. Então nós temos todos os segurados aí no nosso rol de beneficiários. Beleza? E dependentes? Dependentes você vai dividir em 3 classes. Os dependentes você vai ter que dividir em 3 classes. Nós temos aqui a classe 1. Nós temos a classe 2, e nós temos a classe 3. Beleza? Então, ó, nós temos a divisão entre classe 1, classe 2 e classe 3. Então, muito cuidado quando a prova perguntar sobre os beneficiários. Quando ela se referir aos beneficiários, ele está falando dos dois. Ele está falando tanto dos segurados como também dos dependentes. Beleza? Então, quando ele falar beneficiários, ele está se referindo aos dois. Tanto aos segurados como aos seus dependentes. Agora é o seguinte. Quando ele quiser falar só dos segurados, ele vai usar o termo segurados. Quando ele quiser falar só dos dependentes, ele vai usar o termo dependentes. Tranquilo? Então, a prova tem que deixar isso bem claro para você. O concurso... ele tem que deixar claro todas as questões, porque senão vai caber recurso. Beleza? Vamos lá agora, ó. Seguindo. Olha, cuidado porque, ó, são pessoas, ó, os dependentes são as pessoas que se beneficiam da previdência através de um segurado, por intermédio de um segurado. Agora, uma pessoa pode ser dependente do outro e ao mesmo tempo ser segurado da previdência. Então, por exemplo, ó, olha só o que eu coloquei aqui, ó. Digamos, vamos colocar o nome aos bois aqui, ó. Aos bois não, às pessoas, né? Ó, José e nós temos a Maria, por exemplo, ó. José e Maria, por exemplo. Tranquilo? O José, ele contribui para a Previdência Social e a Maria também contribui. Ou seja, digamos, o José, ele é empregado em uma empresa, CLT, beleza? E a Maria, ela é contribuinte individual. Ela tem sua lojinha online. Beleza? Então, ó. Então, a Maria é contribuinte individual e o José, ele é empregado. Tu concorda comigo que os dois contribuem para a Previdência? Sim. E tu concorda comigo que se um dia a Maria vier a falecer, o José vai ter direito à pensão por morte? Por quê? Porque a Maria era contribuinte?
Sim, então José é dependente em relação a Maria, por mais que ela seja segurada também, beleza? Então, Neto, isso é bem óbvio, né? Cara, o óbvio só é óbvio porque um dia ele já foi dito, um dia ele já foi falado, tranquilo? Vamos agora ver aqui, ó, o que diz o artigo 8º do Decreto 3048. Ele vai falar o seguinte, ó, beneficiários, ó, são beneficiários do... Opa, pera aí. Eu errei aqui, deixa eu pegar o vermelho. Pronto, deixa eu pegar o marca-texto logo. Ó, são beneficiários do regime geral de previdência social as pessoas físicas classificadas como segurados e dependentes, nos termos das seções 1 e 2 desse capítulo, como a gente viu aqui, ó. Beneficiários são segurados e dependentes. Vamos lá agora, ó. Tipos de dependente, existem as 3 classes. Vamos ver aqui. Quem é a classe 1? A classe 1 ela é composta por composta por cônjuge e composta por filhos, beleza? Então, a classe 1 ela é composta por cônjuge, aqui civilmente casado, podendo ser também o companheiro e também os filhos, beleza? Neto, qual é a diferença de cônjuge para companheiro? Cônjuge tem um casamento na forma civil, na forma do direito civil, beleza? Já o companheiro é aquela pessoa que se junta com a pessoa, vai morar na mesma casa, vive sobre as expensas do segurado, mas não tem um vínculo de casamento civil, beleza? Então, nós temos que levar em consideração cônjuge é uma coisa e companheiro é outra, mas as duas têm o mesmo direito a entrar como dependente do segurado, do segurado nesse caso. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Classe... Ainda na classe 1, nós temos também os filhos, beleza? Então, não coloquei aqui, mas vamos colocar, ó, mais os filhos, beleza? Os filhos aqui, ó, você vai colocar assim, ó, ou equiparados. Equiparados. Como assim, Neto? Filhos ou equiparados? Pode ser que uma pessoa ela já esteja casada, né? Ela já esteja casada com uma pessoa que tem filhos, que já tem filho, beleza? Então essa pessoa é um enteado, entendeu? Então se a pessoa digamos, um homem casou com uma mulher, essa mulher já tinha filhos quando o homem se casou com ela, beleza? Então essa pessoa, essa criança, ela é dependente em relação a esse marido dela agora? Por quê? Porque vive às expensas dele, beleza? Então o enteado ele vai ser considerado filho. Então filho pode ser considerado aquele filho de sangue, beleza? Ó, pode ser aquele com laço sanguíneo. Pode ser também aquele adotado. Adotado. Pode ser que seja considerado também para fins de filiação, né, de filhos, no sentido de filhos, né? Pode ser o enteado. O enteado. Enteado. Pode ser o menor sob guarda, o que está sob guarda. E pode ser o sob tutela. Sob tutela. Ou menor tutelado, beleza? Aí vamos a alguns entendimentos depois, beleza? Agora eu só tô aqui trazendo para você, abrindo o hall, abrindo a sua cabeça para quem é a classe 1. Já já a gente vai falar das observações, dos detalhes que a classe 1 traz pra gente. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Classe 2, quem são? Os pais. Os pais, eles têm que comprovar uma coisa, ó. A dependência econômica, beleza? Então eles têm que comprovar a dependência econômica, assim como a classe 3 também vai ter. A única classe que não vai precisar comprovar a dependência econômica é a classe 1. Todo o resto precisa comprovar a dependência econômica. Todo o resto, todos vão precisar comprovar a dependência econômica. Tranquilo? Vamos lá, classe 3, quem são? Os irmãos. Os irmãos, eles vão ter a mesma condição dos filhos. Aqui eu não coloquei, né? Eu não coloquei, mas esse rol aqui, ó, ele precisa de algumas características. Quais? Nós vamos colocar a primeira característica aqui, ó. Deixa eu trocar de cor aqui. Ó, esse cara aqui, ele tem que ser menor que 21 anos. Menor que 21 anos, o filho. Ele tem que ser não emancipado. Não emancipado. Beleza? Ele tem que ser
não emancipado e menor que 21 anos. Tranquilo? Então, para que ele receba essa pensão ou auxílio reclusão, ele precisa ter esses dois requisitos: ser menor que 21 anos e não emancipado. Tranquilo? Agora, os irmãos aqui, eles têm direito a receber também? Tem, beleza? Tem, mas na mesma condição dos filhos, menores que 21 anos. Colocar aqui, ó, PCD, se for PCD ou inválido, ele também vai poder receber, mas só que nessa situação aqui, ó, pode ser de qualquer idade. Qualquer idade. Beleza? Então, nessa situação de PCD ou inválido, qualquer idade. Vamos lá. Seguimos agora. Seguinte, ó. Os irmãos na mesma condição dos filhos. Agora vamos para a letra de lei. Olha só o que é que diz o artigo 16 aqui, ó. Ele fala pra gente, ó. São beneficiários na condição de dependentes do segurado o cônjuge ou companheira, o companheiro e o filho, não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Os 2, os pais. O 3, os irmãos não emancipados, aí na mesma condição dos filhos. Aí o parágrafo 1º diz: os dependentes de uma mesma classe concorrem em igual condições. Já eu digo como é isso aqui, ó. 7. A dependência econômica das pessoas que tratam o inciso 1 é presumida e as demais deve ser comprovada. Olha, eu já disse isso aqui nessa aula, inclusive, ó. Eu falei o seguinte: o único que precisa comprovar, os únicos que precisam comprovar a dependência econômica são a classe 2 e 3. Por quê? Porque a classe 2 e 3, elas têm a dependência econômica comprovada e a classe 1, ela tem a dependência econômica presumida. O que é ter a dependência econômica presumida? É aquilo que eu já entendo que a mulher vive com o cara, então ela precisa do dinheiro dele. A mesma coisa do homem, certo? Ó, o homem vive com a mulher e a mulher contribui? Contribui. Então pronto, então ele precisa do dinheiro dela, beleza? Então nós temos aí uma presunção de dependência econômica. Os filhos, a mesma coisa. O cara é menor de 21 anos, necessita presumidamente do dinheiro dos pais. Tranquilo? Então, a dependência econômica, ela vai se dar em relação ao segurado de forma presumida se for da classe 1. Mas da classe 2 e 3, não. Os pais precisam comprovar que dependem economicamente do filho para que ele receba. E o 3, né, que são os irmãos, eles também precisam comprovar que dependem economicamente do irmão para poder receber. Neto, e se for PCD ou inválido? Os pais são PCDs, viviam às expensas do filho, certo? Eles viviam com o dinheiro do filho. E o filho faleceu. Mas só que esse filho tinha uma esposa. E agora? Vai ter direito à pensão por mais que seja PCD o pai? Resposta: não vai. Por quê? Porque na existência da classe 1, classe 2 e classe 3 não recebem, beleza? Então grava isso. A existência de uma classe superior exclui o direito das demais. Isso quer dizer, ó, eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui, ó, classe 1, classe 2 e classe 3, beleza? Ó, classe 1, classe 2 e classe 3. Vamos lá. Se por um acaso existir uma classe 1, certo? Ó, então, ó, existe uma classe 1, classe 2 e 3 não recebem, beleza? Classe 2 e 3 não recebem. Vamos lá. Segundo exemplo. Não existe classe 1. Classe 1 não existe, não tem. O cara não é casado, o cara não tem filhos, beleza? Mora com os pais e ajuda os pais dentro de casa, beleza? Classe 2 recebe? Classe 2 recebe. Ele ajuda os pais dentro de casa. Classe 3 não pode receber, por mais que comprove que tem dependência econômica em relação ao irmão. Por mais que seja PCD, não vai receber. Por quê? Porque existe uma classe 2. Beleza? Se existe a classe 2, classe 3 não recebe. Se existe a classe 1, classe 2 e 3 não recebem, beleza? Então muita atenção a isso, é pegadinha de prova recorrente e você não vai querer cair numa dessas na hora da prova, beleza? Vamos lá, olha só o que mais a gente tem, ó.
quais são os benefícios que os dependentes podem receber da Previdência Social. Só existem dois. Dois benefícios apenas são dados somente aos dependentes. Pensão por morte e auxílio reclusão. Pensão por morte por quê? Porque caixão não tem gaveta, beleza? Então o caixão não tem gaveta. Ou seja, o cara morreu, logo ele não vai precisar da grana, né? Então o dinheiro vai para os dependentes. E o auxílio reclusão, por quê? Porque, claro, né? Ele tá preso, teoricamente não vai precisar da grana, entendeu? Então preso não precisa de dinheiro. Então o dinheiro vai para quem? Vai para os dependentes. Tranquilo? Vamos lá. Comprovação. Olha só, quais são os meios de comprovação? Muito cuidado com isso aqui. Antigamente, certo? Então, nós tínhamos 3 provas documentais para que pudessem ser aceitas aí, beleza? Só que veio uma atualização no Decreto 3048. Essa atualização, ela passou de 3 provas documentais para 2 provas documentais. Então, cuidado, se atenta às atualizações. Se atenta às atualizações para você não perder questão de prova. Tranquilo? Então, ó. Perdão. Então, olha só. Nós tínhamos 3 provas documentais antes e agora nós temos 2, beleza? Vamos lá, olha só. Vamos ler aqui o texto, ó. Artigo 22 do Decreto 3048, parágrafo 3º. Ele fala o seguinte, ó. Para a comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, deverão ser apresentados no mínimo 2 documentos. Observados disposto no parágrafo 6º e 8º do artigo 16, poderão ser aceitos, dentre outros. Aí ele fala um rol de documentos, beleza? Então ele vai falar um rol de documentos que é um rol exemplificativo, tá? Então, é um rol meramente exemplificativo, então não cabe muito pra gente. Mas, por exemplo, ó, uma conta de água, uma conta de luz, um comprovante de recebimento de aluguel, né, um recibo de aluguel, a própria certidão de dependência, a própria certidão de união estável, né, que eles podem fazer por cartório, tranquilo? Então, tudo isso gera uma forma de comprovação, tranquilo? A existência de filhos em comum, tudo isso é um meio de comprovação. Pensão alimentícia. Olha, pensão alimentícia pode ser uma causa de geração de pensão, beleza? Então pode ser uma causa. Isso não quer dizer que vá ser. Pode ser, beleza? Por quê? Digamos, ó, eu tenho filhos com segurado. Então vamos colocar aqui, ó, deixa eu abrir aqui mais uma tela. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui mais uma tela, né, pra gente fazer os desenhos aqui, ó, né, pra gente desenhar aqui. Olha só, vamos desenhar aqui, ó, agora. Como é isso aqui? Vamos colocar aqui o José. O José, ele mora com a Maria. E aqui tem um Renatinho. Renato. O Renato é o filho. Beleza? A Maria, cônjuge. Cônjuge. O José é o segurado. Pronto, ó. Então, olha só. José é segurado, cônjuge é a Maria e o Renato é o filho. Beleza? Agora, vamos ver como é que isso aqui se encaixa, ó. Digamos que eles dois estão casados, beleza? Eles dois estão casados. Em 2020, o Renato, que tem apenas 5 anos de idade, certo? Ó, então tem 5 anos de idade, em 2020 está casado, o José está casado com a mãe dele, que é a Maria. Tranquilo? Só que em 2021, a Maria pediu divórcio, beleza? Então 2021 Maria pediu divórcio. Tranquilo, o tempo foi passando. Divórcio. O tempo foi passando. E aí, 2023, esse ano, né? 2023, o José faleceu. Tranquilo? Olha, a Maria,
ela estava separada judicialmente, ou seja, houve o divórcio, estava separada judicialmente dele. A pergunta é, Maria tem direito à pensão? Não tem. Beleza? Maria não tem direito à pensão, porque ela estava separada dele. Mas vamos colocar aqui em 2020, o Renato, ele tinha quantos anos? 5. Se passaram quantos anos? De 2020 para 2023? 3 anos. Então, em 2023, certo? Ó, 2023, o Renatinho, ele tinha agora 8 anos. Beleza? A pergunta é, quem é que recebe a pensão por morte aqui do Renato, do José? Quem é que recebe a pensão por morte aqui do José? A Maria, o Renato ou os dois? E aí? Somente quem? Somente o José, ou somente o Renato, que tem apenas 8 anos, beleza? Aí ele vai receber. Neto, mas aí a Maria vai ser a procuradora dele, claro, porque é mãe e tal, então ela vai receber. Não. Ela vai receber em nome do Renato. Isso não quer dizer que ela vai receber, beleza? Então ela vai receber, vai, mas em nome do Renato, tranquilo? Mas a pensão dela mesmo não vai existir. Agora, pode ter a situação também do cara, ele pagar a pensão para a mulher dele. Como assim, Neto? Ele vai pagar a pensão para a mulher? Sério? Acontece isso? Acontece. Ó, pode ter o caso, dividir aqui que aqui é menor. Então pode ter o caso, ó, vamos colocar aqui, ó, vamos fazer a desgraça na vida do José aqui, ó, né, como sempre. Olha só, o José e a Maria, José e Maria são casados, beleza? Só que a Maria alegou judicialmente que deixou a vida dela para cuidar do José, certo? Então, deixou a vida dela, que ela tinha sonhos e abriu mão dos sonhos para acompanhar os sonhos do José. O juiz deu procedente. Então, quando eles se separaram, certo? Quando eles se separaram, vamos colocar que eles se separaram em 2020, beleza? O José continuou pagando uma pensão para Maria, certo? Vamos colocar que ele pagava, sei lá, R$1.000 para Maria de pensão, beleza? R$1.000 de pensão para Maria, tranquilo. Quando foi em 2023, o José faleceu, beleza? Então houve o fato gerador da pensão por morte. Tranquilo? A pergunta agora, Maria tem direito ao benefício, sim ou não? Tem. Por quê? Porque ela já vivia às expensas do José e foi dada uma pensão judicialmente. Tranquilo? Neto, mas aí ela vai ganhar mais que 1.000, né? Ela vai ganhar mais que 1.000, ela vai ganhar a pensão por morte, todinha. Tranquilo? Se não tem dependentes, se não tem outros dependentes, ela vai ganhar a pensão toda, de forma integral. Tranquilo? Então, ó, muito cuidado quanto a isso, porque a pensão alimentícia, ela pode sim gerar direito a benefício. Neto, tu tá só falando de pensão por morte. Cara, a mesma regra de pensão por morte seria aplicada no auxílio reclusão também, certo? Então é só você trocar aqui, ó. Digamos, ó, o cara paga pensão alimentícia pro Renato, por exemplo, certo? Não paga pra Maria, mas paga pro Renato, que é o filho dele. Então, quando ele for preso, vai gerar auxílio reclusão pro Renato? Vai, beleza? Do mesmo jeito eu posso usar esse segundo exemplo também. Digamos, ó, José e Maria são casados, se separam judicialmente. O juiz decide que o José tem que dar uma pensão para Maria. Beleza. Então, a partir desse momento, se ele for preso, ele também gera auxílio reclusão para Maria? Sim, a resposta é sim. Beleza? Por quê? Porque ela continua sendo dependente do segurado. Agora, se separou judicialmente e não foi estabelecida uma pensão, aí não, beleza? Se não foi estabelecido pensão alimentícia, não tem nada a ver. Tranquilo? Então tem que ver o caso concreto, ou seja, o caso por caso. Se foi estabelecido pensão, ótimo. Se não foi, aí não tem por que continuar falando, beleza? Então, ó, se não foi estabelecido pensão, não gera pensão por morte nem auxílio reclusão. Agora, se tiver sido determinado pelo juiz que ele ia ter que pagar uma pensão para ela, aí sim, beleza? Quando ele morrer, essa pensão continua sendo paga, agora pela Previdência. Tranquilo? Seguimos, ó. Então vamos pro texto aqui, ó. É o seguinte, ó. Nós temos, ó, para o marido ou mulher, companheiro em união estável, cônjuge ou divorciado, separado judicialmente, que recebia pensão alimentícia. Trata-se de uma ajuda financeira para quem está separado judicialmente ou de fato. Como é esse separado judicialmente ou de fato, Neto? Como é isso? O que é que isso significa?
olha, separado judicialmente é o divórcio lá que tem um documento e tal e tal. E separado de fato é aquele que o cara chegou pra ela e disse o seguinte, foi que nem o, como é o nome? O Gustavo Lima, né? Gustavo Lima, a mulher dele tava dormindo, ele, ei, acorda aí, acorda aí. Ei, mano, não dá mais certo não, ó. Pega o beco, né? Então, ó, o Gustavo Lima, certo? Ó, lembra dele. Isso aí é a separação de fato, beleza? Então ele não documentou isso, ele só falou assim, ó, acordou ela e falou, vaza, beleza? Foi isso, foi a separação de fato, não foi a separação judicial, tranquilo? Neto, e a separação de fato, ela é mais difícil de acontecer, beleza? Ela é mais difícil de você gerar pensão, porque você tem que comprovar e tal, tal, tal. Cara, não se atenta a isso, beleza? Deixa a prática para depois. Aqui é teoria, beleza? Então, é só você saber que tanto a judicialmente, de fato, e a tanto a separação de fato quanto a separação judicial, ambas podem gerar direito à pensão por morte ou auxílio reclusão, beleza? Mas você vai sabendo que a separação de fato ela é mais difícil de comprovar, tranquilo? Por quê? Porque eu não sei se de fato houve uma relação entre eles dois, tá certo? Vamos lá, ó, observação. Caso o ex-cônjuge abra mão da pensão alimentícia, não terá direito ao benefício, mas caso venha precisar, ela pode requerer a pensão novamente. Vamos lá, como é isso aqui? Como é isso aqui, ó? Vamos para o nosso exemplo de novo. Vamos para o exemplo de novo. Aqui eu vou precisar colocar mais uma pessoa na história, certo? Eu vou colocar aqui. Vamos chamar aqui, ó, de Laura. Beleza? Olha só. Olha só. O José, ele tinha uma relação extraconjugal com a Laura, certo? Ou seja, a Laura era rapariga, certo? Rapariga, né? Rapariga é amante, tá certo? Concubina. Vamos lá. É um amante. Tinha uma relação de concubinato, beleza? Isso não sou eu que estou dizendo não, tá? É o próprio STF, ele decidiu que o nome era esse, né? A relação de concubinato não gera direito à pensão, se liga? Então vamos lá. Então quem disse foi o STF, vai brigar com eles. Vamos lá, mas rapariga foi eu que falei. Vamos lá. Seguinte, ó, então a Laura e o José, eles estão lá na cama, naquele bem bom e tal, né? Aquele clima gostoso e tal. Beleza. O que foi que aconteceu? Quem chegou na hora? Olha só. Maria chegou na hora e pegou o seu grande amor, José, na cama com outra mulher. Beleza? E aí ele falou o seguinte: olha, José, eu vou embora, vou levar o Renato e de você eu não quero nem pensão. De você, eu nunca mais quero ver você na minha vida. De você, eu não quero nem pensão. Grava essa frase. De você, eu não quero nem pensão. Beleza. 2020 foi quando aconteceu. Tranquilo. 2021, o divórcio veio. Não gerou pensão, nem pro filho. Ela não quis pensão pro filho. Ela disse que ia cuidar do menino sozinho. Agora, 2023, o José veio a falecer. 2023, o José veio a falecer. E agora? Quem é que vai ter direito à pensão? Olha, se o José, ele continuou a relação com a Laura, certo? Ó, se o José, ele continuou a relação aqui, ó, José e Laura, certo? Ó, continuaram essa relação, beleza? Quem é que vai ter direito à pensão? Quem vai ter direito à pensão vai ser somente quem? Somente a Laura. Por que só a Laura vai ter? Porque do José, a Maria não quis nem pensão. Beleza? Então só a Laura vai ter. Agora, ela abriu mão. Lembra que ela abriu mão? Tranquilo. Mas só que foi em 2023 e ela pensou o seguinte: eu vou deixar a pensão todinha pra rapariga? Vou nada, beleza? Vou lá no judiciário, vou pedir a pensão dele também, para que ela receba apenas a parte dela. Não receba a pensão toda. Então, ó, o que foi que a Maria fez? Ela abriu mão em 2020, mas em 2023 ela foi lá e requereu. Ela vai ter direito? Resposta: sim, beleza? Então ela foi lá e requereu a pensão para o Renato, que era o filho. Na verdade, o próprio Renato ele também pode ir lá,
beleza? O próprio Renato, ele também pode ir lá, beleza? Mas só que o Renato só tem 8 anos, então ela vai como procuradora do filho. Tranquilão? Então, muito cuidado com isso, porque por mais que a pessoa abriu mão lá atrás, ela pode requerer lá na frente. Tranquilo? E não tem prazo prescricional para isso. Ela pode a qualquer tempo pedir a pensão por morte daquela pessoa. E aí seria rateado em partes iguais, ou seja, 50% para cada um. 50% para Laura, 50% para o Renato. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Seguindo. Ó, cuidado. Vamos aqui para que a gente tem que ter cuidado. Ó. Seguinte. O filho, eu disse para você que ele tem que ter 21 anos, até 21 anos, ele não pode ser emancipado. Aí, se a gente for pegar lá no Código Civil, o Código Civil vai dizer uma coisa, ó. A emancipação, ela pode ser gerada em decorrência de. Aí, uma das causas de emancipação é a colação de grau, beleza? Neto, uma pessoa que ela tá concluindo o nível superior, certo? A pessoa tá em nível superior. Ela pode sair dos 21 anos de dependência econômica e ir até os 24? Não pode. Neto, mas eu vi isso em algum canto. Cara, isso é fake news. Isso não existe, beleza? Isso não existe. Não existe. Para Previdência isso não existe. Mas tem um certo fundo aí de verdade nisso, que é o quê? Olha, antigamente nós tínhamos a pensão... Desculpa, antigamente não. Ainda hoje, na verdade, existe em alguns planos de saúde, certo? Esses planos de saúde deixam que a pessoa que tem até 24 anos e está cursando o ensino superior continue como dependente dos seus pais, beleza? Mas isso é para plano de saúde privado, não tem nada a ver com a Previdência. O negócio é que a galera acha que isso também se encaixa à Previdência, e não se encaixa de forma nenhuma. Isso é uma fake news no sistema previdenciário, não existe isso, beleza? Então, uma vez que o cara completa 21 anos, ó, é o parabéns, certo? Então, é os parabéns que a Previdência dá para aquela pessoa, que é o quê? Que é ela perder o direito à pensão. Sério, né? Sério, certo? Então, ó, completou 21, parabéns, próximo mês já não tem mais nada, né, na sua conta? Pois é isso aí. Tranquilo? Então é justamente isso. É justamente isso. Não tem direito mais à pensão. Completou 21, cessou. A não ser que a pessoa seja PCD ou inválida. A não ser que ela seja PCD ou inválida. Beleza? Aí qual era o entendimento que a gente tinha antes? No direito previdenciário existe uma exceção. A exceção à regra. Qual era essa exceção? Era o seguinte, ó, na colação de grau, mesmo a pessoa colando grau e se emancipando, né? A pessoa ia lá, colava grau com 21 anos, com menos de 21 anos. Digamos que a pessoa tinha 20 anos e se formou na faculdade. Então, ó, tinha 20 anos e estava formada. Isso emancipa? Emancipa. Mas mesmo assim, a pessoa continuava como dependente do segurado. Beleza? Isso era uma regra que o decreto 10.410 alterou. O decreto 10.410, ele alterou o decreto 3048, onde no decreto 10.410, ele dizia o seguinte, olha, por mais que ele se forme na faculdade, ele vai perder o direito Então, ele vai perder o direito à pensão. Por quê? Porque aí ele perde a dependência, já que ele se emancipa. Então a gente vai agora seguir o Código Civil à risca, beleza? Então, ó, casamento, por exemplo, é uma causa de emancipação, beleza? Um moleque com 16 anos se casou, pronto, tá emancipado. Abrir empresa também é uma causa de emancipação. O moleque com 16 anos abriu empresa, emancipou, beleza? Outra coisa, formação, colação de grau, moleque com 20 anos colou grau, pronto, então, ó, tá emancipado. E em todos esses casos, ele perde o quê? Ele perde o direito à pensão, porque ele perde a dependência, tranquilo? Então, cuidado quanto a isso. E vamos para nossa última observação aqui da aula de agora, beleza? Para não deixar esse vídeo tão longo, tá certo? Ó, vamos lá, o que foi que o STJ reforçou aqui, ó?
Olha, existia, certo, uma certa discussão entre o menor sob guarda, certo? O menor sob guarda, ele tem ele é considerado dependente do segurado, sim ou não, beleza? Sim ou não? A resposta é depende. A resposta é depende. Por quê? Porque é o seguinte, ó. O que era que a lei previdenciária falava? A lei previdenciária, na época, a lei 8.213, falava só o seguinte, ó. Dependentes são aqueles que são classe 1, cônjuge e filhos. Aí filhos, ele falava só sobre os filhos de sangue e pegava o entendimento do Código Civil, que filho de sangue, enteado e adotado era a mesma coisa. Agora, o menor sob guarda, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele falava que é considerado dependente para fins de previdência, beleza? Que o menor sob guarda também é considerado dependente. Aí pronto, aí eu tinha uma briga entre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a lei previdenciária. A pergunta, eu tenho um conflito de normas. Quem é que decide? Ai, Neto, é a mais nova. É a mais nova que vai revogar a mais antiga. Não necessariamente. Só é a mais nova que revoga a mais antiga se as duas forem áreas do mesmo direito, beleza? Mas o ECA não tem nada a ver com o direito previdenciário, beleza? Então o que é que nós temos aqui? Um conflito entre normas que o judiciário precisou decidir. E o que foi que o STJ decidiu? Olha, nem tu, beleza? Nem a lei previdenciária, nem o ECA. O que é que eu vou decidir? Que o menor sob guarda, ele é dependente para fins previdenciários, desde que o menor sob guarda comprove a dependência econômica, beleza? Então, ó, lembra que eu disse que a classe 1 ela tinha a dependência presumida? Pronto. Essa daqui do menor sob guarda é a única exceção. Então, para a lei previdenciária, menor sob guarda não é dependente. Mas para o STJ, menor sob guarda é dependente. Neto, como é que eu vou fazer a questão de prova quanto a isso aí? Você tem que se atentar ao enunciado da questão. A questão ela pode vir trazendo para você dizendo o seguinte, ó, menor sob guarda, segundo o entendimento mais recente, aí você vai dizer que se ele comprovar a dependência econômica. Agora, segundo a lei ou segundo o decreto, é dependente? Aí não é, beleza? Então você tem que separar o joio do trigo, tranquilo? Então você tem que ver o que é que o enunciado da questão está dizendo. Tranquilo? Então, ficamos por aqui com nossa última parte, onde ele fala sobre o STJ. Ele vai falar, ó, reforçou que o menor sob guarda deve comprovar a dependência econômica, pois havia discussões antigamente. Pois a lei falava que o menor sob guarda não tinha direito, mas o ECA falava que sim. Beleza? Então é isso, meu povo. Vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua presença. Fique com Deus e tchau, tchau. Uma das nossas videoaulas, já viu como é que funciona o nosso sistema aqui dentro da jornada? E agora eu vou te mostrar o que mais a jornada tem para te oferecer se você antecipar os estudos e começar o quanto antes. Então, essas entregáveis que eu vou mostrar para você não ficarão para sempre. Elas ficarão somente durante 7 dias, ou seja, você tem até a quinta-feira para adquirir o curso. Então vamos lá, olha só o que é que a jornada previdenciária está te proporcionando. Então ela está te proporcionando muito mais do que somente um curso teórico, somente um curso online teórico. Ele está te proporcionando uma mentoria de estudos onde você vai ter tudo o que precisa para ser aprovado. E se você for pegar o módulo 1, o módulo 1 é para quem não sabe, não tem a mínima noção do que estudar, vai aprender a aprender, vai aprender a estudar, para que assim tenha resultados desde a primeira semana de estudos. O interessante aqui é que você passe o quanto antes. Você não quer passar 8, 9 anos estudando para concurso. Você quer fazer o concurso e o quanto antes você conseguir o seu resultado. Para isso a gente tem aqui, ó, o módulo 1, que é a parte de entendimentos sobre estudo. Você vai ter
um e-book de técnicas de estudos que vão te mostrar a melhor técnica e vão te mostrar todas as técnicas que a gente tem e você vai poder escolher qual a melhor se adapta para você. Nós temos também um mini curso de foco e produtividade. Esse mini curso de foco e produtividade ele vai te ajudar a se livrar de algumas distrações, a estabelecer prioridades. Nós temos também um módulo de divisão do tempo. Então lá você vai fazer até a gestão do tempo. Ou seja, você que trabalha e estuda, você que só estuda, você que está começando agora, você que já está mais avançado, então isso tudo é para você. Nós temos também uma mega novidade que somente a jornada previdenciária tem. A jornada previdenciária, ela tá agora com um módulo de nutrologia para os estudos. Então esse módulo ele vai fazer você alcançar o máximo desempenho cognitivo para que você consiga decorar tudo que você estudou. Ou seja, a doutora Georgia Doria, que é uma médica nutróloga responsável pelas aulas, para ministrar essas aulas para vocês, ela vai dizer o que é que você está comendo, o que é que você está tomando que é errado, que está mexendo com o seu cérebro e você está esquecendo, e também vai te dizer o certo que você vai tomar, que você vai ingerir, o que você vai comer, para que assim você consiga, o seu cérebro ele consiga raciocinar e não esqueça tudo aquilo que você estudou no dia seguinte. Beleza? Nós temos também aqui o cronograma de estudos. Cronograma de estudos, esse cronograma é para aquele cara que... Neto, eu não sei nem por onde começar, eu acordo, eu não tenho noção de como começar os estudos, então esse módulo também é para você. Então nós temos o cronograma de estudos, onde eu ensino você a montar o seu cronograma e lá tem uma sugestão de cronograma meu. Tranquilo? Vamos lá, o que mais tem aí, ó? Nós temos o curso teórico, né? Então toda a legislação 100% atualizada. Ó, aqui na jornada previdenciária está 100% atualizado. Beleza? 100% atualizado. Muitos cursos por aí não estão vendendo atualizações. Eles estão vendendo os módulos do concurso anterior ou então eles estão usando até mesmo os de 2016. Vamos lá. Mentoria exclusiva. Essa é para você que mesmo com isso tudo ainda não consegue enganchar os estudos sozinho. Então eu vou pegar na sua mão e vamos lá, onde é que você está precisando melhorar? E aí a gente vai adequando junto com a tua necessidade. Então você vai ter acesso direto a mim, tranquilo? Então você vai ter acesso direto a mim, onde você vai poder tirar as suas dúvidas, você vai poder dizer, Neto, qual é a melhor forma de eu estudar? Dessa forma ou dessa forma, então eu vou ensinar você aqui para que você consiga a aprovação. Eu já passei em 4 concursos, eu escolhi o concurso que eu queria e eu quero que você também possa escolher. Nós temos aqui, ó, sessões tira dúvidas. Essas sessões tira dúvida, ela já é um pouco diferente da mentoria. A mentoria é de estudos, as sessões tira dúvida é de conteúdo. As sessões tira dúvidas, ela é voltada para o direito previdenciário e não para os estudos em si. Nós temos aqui mapas mentais. Então, mapas mentais, juntamente com aquele módulo de nutrologia, ele vai ajudar você a não esquecer o que você estudou. Por quê? Porque ele tem vários gatilhos mentais, onde quando você estiver fazendo a questão, o seu cérebro, na verdade, vai procurar lá no mapa mental onde era que aquilo ali estava e você vai conseguir acertar a questão. Nós temos também aulas de questões comentadas. Então, para você que gosta de exercícios, também é um lugar para você, porque nós temos aulas totalmente voltadas para questões. E claro, nós temos os simulados. São 5 simulados que você vai receber se você adquirir o curso hoje, beleza? Então hoje, se você adquirir, você ganha um pacote de 5 simulados. Neto, essa mentoria é para todo mundo? Já vou adiantando que não tem como eu fazer uma mentoria para todos, então são somente para os 100 primeiros, somente para os 100 primeiros. Não tem como eu fazer uma mentoria, ó, se coloca no meu lugar. Eu tenho uma mentoria no Zoom, beleza? E aí eu vou dar a mesma matéria para 1000 alunos. O que se encaixa para você pode ser que não se encaixe para o outro. O que se encaixe para Joana pode ser o que não se encaixa para o José. Então eu vou ficar meio perdido nisso e é o meu nome que está em jogo. Então o que é que vai fazer? Nós vamos ter uma mentoria menor com 100 pessoas. Essas 100 pessoas vão participar de uma mentoria coletiva e logo mais, qualquer dúvida específica, eu vou em cada um ali tirando a dúvida. Com 100 pessoas dá certo, com 1000 já não dá. Entendeu agora? Se coloca no meu lugar nesse momento.
Entendeu? Eu queria até mesmo dar mentoria para 1000 pessoas, mas não tem como, não tem como. Então vão ser só para os 100 primeiros, beleza? E os simulados aqui, você ao comprar, você tem 5 simulados, 5 simulados para que você possa se medir, beleza? Lembrando que o nosso cronograma de estudos, ele também tem a forma de medição, ou seja, você vai colocando lá quanto você tirou em cada simulado e um gráfico vai dizendo para você onde é que você, qual é o mês que você melhor está se adaptando, se o seu rendimento está subindo ou se o seu rendimento está decaindo. Beleza? Então, meu povo, eu acredito que você tem tudo agora para conseguir passar nesse concurso do INSS. E para passar, você não precisa se matar de estudar. 3 horinhas por dia já é o suficiente. Mas isso, claro, eu te ajudo muito melhor com um pacote completo onde nós temos mais tempo para trabalhar. E eu faço isso lá na Jornada Previdenciária. Então, para você que está querendo adquirir a Jornada Previdenciária hoje, basta você clicar nesse link que está aí na descrição e você vai ser direcionado para a nossa página lá no Hotmart, onde você vai poder comprar o seu maravilhoso curso. Então, eu te espero lá do outro lado. Fique com Deus e tchau, tchau!